Em um universo repleto de enigmas ancestrais e verdades ocultas, existe um objeto misterioso que, por séculos, tem fascinado estudiosos e buscadores de sabedoria. Recentemente, arqueólogos descobriram uma Bíblia datada de 3.000 anos atrás, cujos segredos surpreendentes contidos neste documento milenar estão começando a questionar os fundamentos da existência humana. Contudo, será que as respostas para nossas mais profundas questões existenciais poderiam estar camufladas nas linhas enigmáticas deste antigo texto? E que conhecimento proibido teria sido guardado por milênios, esperando os seres corajosos dispostos a desmascarar suas verdades arrepiantes? Venha conosco em uma jornada para além do próprio tempo, enquanto viajamos ao cerne desta Bíblia de 3.000 anos e descobrimos seus muitos segredos terríveis sobre a nossa existência humana. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Os cristãos cresceram se interessando pelas histórias da Bíblia Sagrada, absorvendo as parábolas sobre os eventos que se desenrolam em suas páginas. A Bíblia, que abriga tanto o Velho quanto o Novo Testamento, traz um vívido cenário da existência de Jesus e de seus passos na Terra. Apesar das pequenas variações entre os diferentes textos e autores, a narrativa geral permanece. Mas um divisor de águas no mundo cristão acaba de surgir, na forma de uma Bíblia de 3.000 anos. Esta relíquia antiga, diferentemente da narrativa já conhecida, desafia a crença convencional de que Jesus teve seu destino final na cruz. Esta estranha Bíblia, que não é oficialmente considerada uma Bíblia, mas um documento assinado por São Barnabé, um aliado do apóstolo Paulo, causou polêmica quando foi encontrada. A descoberta intrigante aconteceu quando uma quadrilha de ladrões de antiguidades foi pega em flagrante tentando traficar a Bíblia junto com outros tesouros que valiam milhões. Feita de couro animal, cada página traz o peso da história, escrita com caligrafia intrincada que descarta qualquer falsificação. Este documento precioso, escrito em siríaco, tem um valor estimado de cerca de 20 milhões de dólares. A língua siríaca era o dialeto nativo de Jesus, o que adiciona uma camada extra de significado. Especialistas que examinaram o objeto com profundidade especulam que sua idade varia de 15.000 a 2.000 anos, com a possibilidade dela ter uma origem ainda mais antiga. As antigas palavras preservadas nessas páginas continuam cativantes para as mentes dos curiosos, nos convocando a reconsiderar a narrativa marcada na história. De acordo com o Evangelho de Barnabé, que coloca em xeque a história bíblica, era na verdade Judas na cruz, e não Jesus. Supostamente, Jesus teria ido diretamente para o céu enquanto ainda estava vivo. Neste universo alternativo da Bíblia, Jesus não é um filho divino, mas um profeta superior que entrega as mensagens de Deus. O apóstolo Paulo também não escapa ileso. Ele é chamado de impostor. Mas a estranheza de tudo isso coloca certos pontos de interrogação. Seria o livro a verdade ou só uma invenção? No passado, um conselho tinha a tarefa sagrada de escolher a dedo o conteúdo da Bíblia. Mas aqui está a surpresa. Parece que eles desistiram de propósito do Evangelho de Barnabé, preferindo os clássicos. Alguns pesquisadores acham que a razão por que o livro não está na Bíblia é que ele não fala sobre a morte de São Barnabé, tornando-o o único santo sem a história de sua morte no cânone. O livro deixou curiosidade em todo o mundo, e até o Vaticano pediu para analisá-lo. Os especialistas que tiveram acesso ao documento disseram que ele é autêntico, e não uma falsificação, como algumas pessoas chegaram a alegar. A Igreja Católica sempre atraiu as pessoas, com sua história rica em detalhes, mas há certas partes que ela não nos conta. Estou falando das escrituras antigas e dos tomos secretos do Vaticano, chamados de Arquivo Apostólico, com incríveis 85 quilômetros de conhecimento escondido. É como uma coleção de tesouros, mas a maioria das histórias lá dentro são um mistério. A Bíblia, como a conhecemos hoje, é uma mistura de diferentes escrituras, e milhões de pessoas acham que ela é a verdade sagrada, escrita por Moisés e outros profetas, há muito tempo, em 1000 anos antes de Cristo. Ela conta histórias dos milagres de Jesus, como a famosa parábola do bom samaritano, e aquela em que Jesus alimenta uma população com apenas 5 pães e 2 peixes. Mundialmente, a Bíblia carrega o título do livro mais impresso de todos, com impressionantes 5 bilhões de cópias em circulação. Mas aqui há algo que talvez você não estivesse esperando.
A versão original tinha mais livros do que os que encontramos na prateleira hoje. Há 14 livros que foram parte do conjunto original, mas que não chegaram às edições modernas, provocando curiosidade e fomentando boatos sobre o que as igrejas poderiam estar guardando em segredo. Assim que essa pequena informação começou a circular, as pessoas não conseguiram se segurar, querendo investigar mais sobre os textos e suas histórias antigas. Já ouviu falar de posse demoníaca? É a ideia assustadora de que um demônio poderia tomar o controle das ações de alguém sem que a pessoa pudesse evitar. Estudiosos da religião na Itália e Irlanda, tanto da tradição católica quanto anglicana, se unem no reconhecimento da presença da possessão demoníaca na sociedade de hoje. Mas eles dão um aviso coletivo sobre os perigos do abuso espiritual. O padre Dino, um exorcista da Sicília, explica que a igreja está atenta ao debate atual em torno da feitiçaria. Ele enfatiza a necessidade de treinamento rigoroso sobre a magia, reconhecendo a inevitabilidade de se cometer enganos. Do outro lado, o padre Collins, da Irlanda, é um guia para os irlandeses que procuram refúgio e ajuda contra o que percebem como forças demoníacas. A demanda por sua ajuda cresceu muito nos últimos anos. Imaginem as cenas do Novo Testamento em que Jesus, uma figura conhecida por atos milagrosos, expele demônios de almas atormentadas. Os sacerdotes católicos se aprofundam na crença de que a possessão acontece de várias formas, como a obsessão, marcada por irracionalidade repentina, pensamentos compulsivos e um desejo obscuro de acabar com a própria vida. No meio da noite, quando o sono nos toma, a mente pode se tornar um campo de batalha para visões perturbadoras. Pesadelos, incansáveis em sua busca, se arrastam para o reino dos sonhos, assombrando os desafortunados o suficiente para ficarem presos neles. Conforme o controle do inconsciente se fortalece, uma força do outro mundo, chamada de entidade, aparece e força suas vítimas a traírem seus próprios princípios. Quando o véu da consciência é levantado, a entidade toma comando, manipulando o hospedeiro contra sua vontade por um caminho de miséria e discórdia moral. No mundo do catolicismo, esse mal coloca o peso da responsabilidade nos ombros das vítimas. É possível que suas atitudes possam ter, mesmo sem que percebessem, convidado os poderes malignos que agora estão em suas vidas. Objetos, animais ou até mesmo casas podem ficar infestadas por forças demoníacas, levando a uma influência sinistra que transcende as fronteiras do comum. Sujeição, a perda da liberdade, é outra manifestação estranha. O indivíduo se entrega voluntariamente ao corpo, se tornando apenas um veículo, um instrumento às ordens do profano. Aos olhos da doutrina católica, o cuidado é recomendado contra chamar precipitadamente fenômenos assim de possessão. A influência demoníaca, avisa a Igreja, pode se disfarçar como uma aflição mental, e saber distinguir as duas é primordial. O remédio recomendado, o exorcismo, é um ritual confiado apenas à autoridade inabalável de um bispo, seguindo orientações precisas que dão proteção contra consequências indesejadas. Apesar destas medidas estritas, a realidade de vez em quando não segue de acordo com as regras. No mundo secreto do sobrenatural, alguns indivíduos cortam atalhos pelos caminhos tradicionais, procurando a ajuda de exorcistas amadores, em vez de aderir aos complexos regulamentos de aprovação do Vaticano. A batalha entre o maligno e o divino acontece nas sombras, onde as regras são violadas e os desesperados buscam a salvação por fora dos meios consagrados. Imagine encontrar um texto antigo que transforma a sua compreensão do cristianismo, mudando-a completamente ao avesso. É isso que o Evangelho de Tomé faz. Ele não é como as histórias típicas da Bíblia, é uma compilação de 114 comentários atribuídos a Jesus. O que é tão chocante é que algumas dessas falas assemelham-se ao Novo Testamento. É como se Jesus tivesse deixado um registro, e alguns trechos são familiares, como se fossem ecos de Mateus, Marcos ou Lucas. O capítulo 17 também é mencionado pelo apóstolo Paulo, em Coríntios 2, versículo 9. O resto dos registros não estava nas escrituras mais conhecidas. O texto é atribuído ao apóstolo Tomé, mas não vamos nos iludir ao ponto de pensar que ele foi o verdadeiro autor, assim como Mateus e João não eram as mentes por trás do Novo Testamento. O nome Tomé significa gêmeo em aramaico e siríaco. Os textos antigos descrevem Tomé como o gêmeo espiritual de Jesus, alguém que se conecta com Jesus em um nível profundo. Mas como Tomé consegue isso? Ao alcançar uma gnose, que é basicamente salvar sua alma através de um incrível conhecimento em primeira mão da verdadeira realidade espiritual, especialmente o que está acontecendo com seu próprio ser. A gnose é como um passe VIP para os segredos cósmicos que, teoricamente, qualquer um pode ter. O Evangelho de Tomé é como um guia para essa transformação profunda,
ajudando os leitores a se tornarem místicos do nível de Jesus. Jesus deixa um sinal sobre isso no versículo 108. Tome um pouco de sabedoria da minha boca, e você estará no meu nível. Eu estarei no seu. E os segredos do universo vão se abrir para você. Jesus não revela todos os segredos a qualquer momento que os discípulos lhe perguntam. Em vez disso, ele os repreende por não compreendê-los e lhes passa mensagens misteriosas. É como se estivéssemos presos em uma sala cósmica, onde você tem que pôr tudo o que aprendeu nos livros de lado e lidar com a energia mais sutil do universo para conseguir decifrar seus mistérios. Nos primórdios do pensamento cristão, as pessoas estavam muito animadas com a ideia da volta de Jesus e do reino de Deus fazer uma entrada triunfal. E isso era algo grande naquela época, bem maior do que é hoje. O Evangelho de São Tomé contrariava a forma como a maioria das pessoas viam essa questão. De acordo com ele, o reino de Deus não é uma coisa distante. Na verdade, ele está dentro de você e em todo o seu entorno. Então esqueça essa história de esperar por algum evento épico na Terra. O reino de Deus é mais sobre uma atitude, um estado espiritual que você pode acessar aqui e agora. Mas aqui está a pegadinha. Você tem que alcançar alguma gnose, esse conhecimento secreto, para desbloquear esse potencial. Os estudiosos acreditam que o Evangelho de Tomé foi escrito no fim do século I ou início do século II, mas há algo de muito antigo nele, como se estivesse usando as mesmas palavras que circulavam entre os primeiros cristãos. E vocês percebem o autor? Ele não estava na mesma onda que os que encontramos no Novo Testamento. Não há nem sinal de que sequer sabia sobre eles. É como se o Evangelho de Tomé fosse um rebelde sem causa do Evangelho. Mesmo quando o livro de Tomé e os outros do Novo Testamento falam sobre as mesmas coisas, o que é dito no Evangelho de Tomé é bem diferente. É como se o autor estivesse usando alguma informação secreta, obtida por outros meios, coisas que não estavam no ensinamento principal. Tomé ignora algumas falas de Jesus que poderiam ter fortalecido seu argumento teológico. Naquele tempo, as pessoas estavam muito interessadas no estilo do Evangelho de Tomé. Os escritores cristãos sempre o mencionavam, mostrando que era algo muito conhecido na antiguidade. E mesmo que algumas pessoas tenham tentado mantê-lo em segredo, o Evangelho de Tomé perdurou até os séculos V e VI. Acelerando para hoje, temos apenas 2 cópias restantes. Uma é a versão fragmentada em grego, provavelmente a língua original em que foi escrito. A outra é essa tradução quase completa em copta, na biblioteca de Nag Hammadi. De acordo com a Bíblia, Enoque era bisneto de Adão e bisavô de Noé. Ele viveu uma vida santa e era também o pai de Matusalém, que mantém o recorde da pessoa que viveu por mais anos na história. Enoque passou mais de 3 séculos na Terra e naquela época ele tinha um monte de crianças. O livro de Enoque é uma mistura de diferentes trabalhos monumentais, ensinando sobre coisas importantes como recompensa, punição, o fim do mundo e o dia do julgamento final. A primeira parte, do capítulo 6 a 36, é sobre anjos, a árvore da vida, Jerusalém e o universo. Depois há o livro dos observadores, que conta o segredo dos anjos caídos, começando em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Esses anjos ficaram um pouco confortáveis demais com as mulheres humanas, dando origem a seres gigantes chamados de Nefilins, e ensinaram aos humanos alguns segredos profundos. Isso, é claro, acabou com uma enchente gigante que os varreu do mapa, e só para você saber, Nefilins são basicamente seres decaídos, descritos como humanos de proporções gigantescas. Então imagine esse drama de família cósmico, com os filhos de Deus e os Nefilins fazendo uma confusão. Imagine anjos caídos, filhos de Deus revoltados se conectando com mulheres humanas e trazendo ao mundo esses bebês Nefilins gigantes. Agora pense no primeiro livro de Enoque, contando todos esses segredos dos casos celestiais. É como se fosse a revista de fofoca mais quente da época. Os Nefilins não são apenas crianças, são gigantes, maiores do que todos os outros. As pessoas deviam se perguntar se é porque eles têm genes de outro mundo, mas nem todos compram essa história de amor angelical. Alguns céticos dizem que talvez os Nefilins sejam apenas pecadores comuns, não o resultado da reprodução com os anjos, mas apenas filhos rebeldes de Sete, o honrado filho de Adão. Santo Agostinho e seus aliados apoiam essa visão, alegando que os Nefilins são as ovelhas negras da linhagem de Sete. Eles acusam as filhas descrentes de Caim, dizendo: esses são os causadores de problemas, não nossos irmãos angelicais. O segundo livro de Enoque, chamado As Parábolas da Similitude, é como uma história global sobre o Filho do Homem e os primeiros dias. É como se ele tomasse as profecias antigas de Jesus e as costurasse em uma história emocionante que se encaixa perfeitamente com a Bíblia, especialmente o livro do Apocalipse.
Neste livro espacial sobre as estrelas e seu funcionamento, Enoque revela todos os detalhes sobre o que está acontecendo lá em cima. Depois há uma parte interessante sobre as suas visões, que conta toda a história desde o início dos tempos até o seu fim, com o grande julgamento final. Passado, presente e futuro, Enoque deixou tudo em uma profecia de sua geração, que parece um pouco com uma continuação do livro de Daniel. No livro, ele faz algumas previsões bastante sérias. Ele é como um coach dos tempos antigos, nos lembrando que estamos todos sob os olhos de Deus. Por fim, as partes sobre Noé contam os segredos de uma história escondida da Bíblia. Noé está em uma missão para salvar a todos, e então é contada a história da luta de seu pai, Lameque, com seu avô, Matusalém. Cada trecho parece estar falando sobre o mesmo tema. As pessoas ruins ficam com o conflito e as boas recebem uma estrelinha dourada. Enoque, o cara que supostamente foi para o céu bem antes que Noé tivesse sequer pensado nisso, acaba contando o segredo sobre Noé no capítulo 10, versículos 1 a 3. De acordo com a Bíblia, Deus então falou ao filho de Lameque na presença de Uriel: "Em meu nome, vá até Noé e conte-lhe sobre a enchente, e diga-lhe sobre o momento em que toda a terra irá perecer." Nesse momento, Lameque está ouvindo tudo, e os apressando mais ainda. Um enorme dilúvio está prestes a limpar a face do planeta. Enoque, o cara que pegou um Uber para o céu e nunca olhou para trás, de alguma forma está ciente dessa informação sobre Noé e o dilúvio. A Bíblia nunca o menciona voltando à Terra, então como ele poderia estar no meio da história? Os mistérios são muitos. Deus joga o jogo da culpa no livro de Enoque. Os pecados da Terra, tudo se deve a esse demônio chamado Azazel, de acordo com o capítulo 10, versículos 8 a 9. Deus aponta seu dedo para o demônio, dizendo que Azazel ensinou a maldade, e toda a terra está contaminada por causa disso. O elenco de demônios da Bíblia é bem pequeno, com apenas Lúcifer. Mas Enoque é mais do tipo: segura meu refrigerante celestial, e apresenta Azazel. Não há outros demônios na Bíblia. É apenas Lúcifer que rouba a cena. Mesmo assim, Enoque acusa Azazel pelo desastre da terra, deixando Satanás com a culpa final por todo o drama do mundo terreno. Em João 3,8, Jesus disse: "Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo." Em Enoque, capítulo 13, versículos 5 a 6, parece que os anjos caídos tiveram uma mudança no coração e pediram desculpa por seu mau comportamento. O diabo está condenado, não há arco da redenção para ele. Arrepender-se é como uma saída livre da prisão, mas Satanás parece não estar interessado. Mateus 25:41 deixa claro: "Malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Deus quer todo mundo no trem do arrependimento, não uma só alma restante na zona de perecimento. Não é só uma história de reabilitação dos demônios. Depois da sua rebelião, eles perderam a chance de recorrer a Deus. No primeiro capítulo, Satanás tem uma conversa direta com Deus no céu, discutindo trabalho e lealdade. No livro de Enoque, porém, a história não é muito parecida com a da Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 21, o chão do céu é descrito como um tapete de ouro brilhante. Não é qualquer ouro, é tão puro que parece ser feito de vidro transparente. De acordo com o livro de Enoque, todo o lugar era límpido como um cristal, como detalhado no capítulo 14, versículo 10. E essa coisa de cristal ao invés de ouro é apenas o começo das diferenças entre a história de Enoque e a Bíblia. Em Enoque, capítulo 14, versículos 9 a 25, nós encontramos mais mistérios. O afinco de Enoque em observar as estrelas é forte. Ele afirma que contou cada estrela no céu, no capítulo 33, versículos 1 a 4. Jeremias, porém, não parece concordar com isso, dizendo que contar estrelas é uma missão impossível devido ao seu alcance infinito. Os astrônomos, em toda sua sabedoria, estimam que sozinha a Via Láctea tem cerca de 100 milhões de estrelas. Isso sem falar das zilhões de outras galáxias. Além disso, o vento, a neve, a chuva e até mesmo a lua supostamente vêm de uma caixa de madeira lá no céu. No capítulo 41 do livro de Enoque, as coisas ficam um pouco estranhas, quase como uma sequência de sonhos malucos. Não é de surpreender que o livro não tenha sido incluído na Bíblia, é um pouco demais mesmo. Apesar da viagem meio sem sentido, algumas pessoas consideram o livro de Enoque uma montanha russa de inspiração e sofrimento. Imagine isso. O livro de Enoque mostra o espetáculo inteiro, desde o começo dos tempos em Gênesis até Jesus Cristo, o Filho do Homem, e chega a tocar nos segredos do dia do julgamento. É como se a Bíblia inteira fosse compactada em um só volume. Mas aqui está a pergunta de $1 milhão.
Por que ele não foi convidado para a festa da Bíblia? Claro, é uma leitura cativante, mas espera aí, não é uma escritura sagrada. Deus não sussurrou no ouvido do autor desse aqui. Os manuscritos da igreja primitiva até elogiam o livro de Enoque no livro apócrifo de Baruque. Por constantemente contradizer a Bíblia, o livro de Enoque é a ovelha negra da literatura, mas considerado uma escrita sagrada, e o autor não é quem afirma ser. Noé aparece no livro de Enoque, mas a Bíblia diz que Enoque pegou o elevador para o céu muito antes de Noé içar as velas da sua arca. Conecte os pontos. É mais provável que alguém, não Enoque, tenha escrito esta história intrigante depois dos acontecimentos, tentando enganar com uma fantasia de autoridade. Cristãos ansiosos por se aprofundarem nos ensinamentos do Evangelho podem achar o livro de Enoque um pouco limitado. Ainda assim, poderia ter dito aprovado, considerando que era um sucesso naquela época. As partes da história sagrada que ele emprestou tinham algumas pérolas que acabaram fortalecendo o argumento do seu Evangelho. Por isso, o livro etíope de Enoque, a verdadeira amostra da literatura de Enoque, acabou por roubar a cena. Este livro vem depois de Cristo. Alguém está tentando confundir os pensamentos de Enoque, convenientemente deixando Matusalém de fora, devido a alguns sussurros confusos na tradição oral. É como tentar montar um quebra-cabeça com algumas peças faltando, tornando o resultado um tanto desigual. Mas agora gostaríamos de saber a sua opinião sobre este livro milenar. Você já tinha conhecimento sobre ele? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.